Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está acompanhando essa transmissão, mas estamos começando mais uma transmissão, mais uma aula, vamos dizer assim, do Instituto Bíblico Central. O Instituto Bíblico Central, para quem não sabe, é a escola bíblica dominical da Igreja Batista Central de Campinas. No caso, essa classe, que é o IBC Online, é a sua escola bíblica dominical para os domingos e para todos os outros dias da semana. E para quem tem acompanhado aqui a gente, viram que no último domingo nós terminamos um livro do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, tentando responder a pergunta como nós podemos, como cristãos, né, conviver neste mundo não cristão, né? E foi isso que a gente procurou responder durante, acho que foram 19 aulas, 19 a 20 semanas. Nós começamos desde o primeiro semestre com esse curso, e baseado num livro do John Stott, acho que eu mencionei. Bom, hoje a gente vai começar uma nova classe, um novo tema aqui, e a gente gosta muito de John Stott, então a gente vai falar mais uma vez no livro do John Stott. Esse é um livro bem mais conhecido até do John Stott, chama-se O Discípulo Radical. Estamos colocando a imagem dele aqui, já está aqui o Márcio, que vou apresentá-lo já na sequência, mostrando a capa desse livro. É um livro bem pequeno, bem curto. Se você ainda não tem, faça esse pequeno esforço. Ele é um livro barato, fácil de encontrar. Tem na livraria da igreja? Sim, não sei. Mas a gente vai conversar com certeza com o pessoal da livraria e pode ficar disponível lá também, acho que em algumas semanas. Mas vale muito a pena. É um livro de fácil leitura, como tudo que o Stott escreve. Bom, está aqui comigo hoje meu querido amigo Márcio Eduardo Dias Corilove. Falei tudo certinho? Tudo certo, Bi. Esse é o cara. Marcelo, Bi final, né? Não, tanto faz, beleza. O Márcio, além de matemático, é teólogo. Teólogo. Gestor de projeto, né? Que você tem trabalhado. Sim, atualmente é minha profissão. Isso. Nós vamos então começar essa aula. Eu queria só orar antes de passar a palavra para o Márcio. Vamos lá? Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia que o Senhor nos tem dado, obrigado por mais uma oportunidade de estudar a sua palavra, obrigado por mais um tema que estamos começando aqui na classe online, que ela possa alcançar vidas, corações e trazer a bênção do Senhor para as nossas vidas. Senhor, abençoa o Márcio aqui na condução desse estudo, a tudo que vamos falar aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Está com a palavra, Márcio. Marcelo, muito obrigado. Obrigado por tudo que você tem feito aí pelo nosso IBC Online. Isso. Boa noite, pessoal. Quem não me conhece, Márcio Corilove. Sou o líder aqui da nossa escola bíblica. Nós temos as classes presenciais todos os domingos. As atividades estão lá de vento em polpa, mas nós fazemos questão de manter esse canal online com vocês que, por algum motivo, infelizmente, não pode estar conosco, seja porque está morando em outra cidade, seja por algum motivo de saúde, ou até por algum motivo de trabalho. Ou até mesmo você que faz parte das nossas classes presenciais e durante a semana quer ouvir algo diferente, algum material de qualidade, seja no seu perfil no YouTube, ou seja através das ferramentas de áudio também, de podcast, como o Spotify e o Deezer também. Como o Marcelo já comentou, nós vamos começar a estudar, então, esse livro aqui, Discípulo Radical, de John Stott. Marcelo, esse foi o último livro de John Stott, antes de falecer. Se eu não me engano, publicado em 2014. Perfeito. Pode falar. Não, perfeito. Eu não sabia que era o último, não. Sim, é o último livro. E ele faz questão aqui, então, de registrar 8 características, 8 atributos que todo cristão, discípulo de Jesus, todo aquele que se declara cristão, discípulo de Cristo, deve carregar consigo, não deve negociar de forma alguma. Então, esse livro que nós vamos estudar até o final de novembro. São 8 capítulos, livro fininho, como o Marcelo falou, um preço bem acessível, você consegue comprar pela internet. Aqui na livraria da nossa igreja também, conversa com a Marinês, com o Zé Antônio, com a Márcia, você consegue por um preço bem justo. Mas, apesar de ser um conteúdo, um livro fino, não deixa de ser menos importante. Um livro fantástico. É um livro fantástico, um livro muito bom, e que nós vamos estudar até o final de novembro. O título dele já diz muita coisa, né? Então, eu diria que é um título até pesado, né? Quando você lê um título dele, mas a gente vai falar mais sobre isso no decorrer
do curso? Isso, vamos falar já. Então, vamos Bora. falar já sobre Então, vamos embora. Por que esse discípulo radical, né? discípulo radical. Bom, nós tivemos um curso, né, Marcelo? Quantos domingos nós ficamos no ano passado aqui falando sobre discipulado? Acho que foram 16, 17 domingos. Foi praticamente um semestre, né? Praticamente um semestre estudando sobre a importância do discipulado, né? Por que Deus desenhou o discipulado dessa maneira, qual que é a influência e o impacto que ele tem na vida do cristão, enfim. Então, por isso, nós não vamos estressar esse assunto novamente. Isso. Se você tem vontade, interesse, nós temos lá no canal do YouTube a playlist de discipulado, você pode ver lá todos os estudos que nós fizemos no ano passado, 2021. Mas só queria relembrar aqui o significado de discípulo. Então, esse é um significado que você pode verificar em qualquer dicionário, seja no Aurélia, no Oxford, que o discípulo é aquele que estuda, é um aluno, é um aprendiz, é um aluno receptivo a ensinamentos. Ele está aberto a receber uma instrução, um ensinamento. O discipulado ele implica em relacionamento entre o mestre e o aprendiz. E durante o ministério de Cristo, 12 discípulos estavam sob a instrução e sob a disciplina dele. Disciplina, discipulado, elas têm a mesma raiz, o mesmo prefixo. Eles não somente estavam aprendendo, eles estavam sendo disciplinados. Se você lembra da experiência, por exemplo, de Jesus no monte, quando ele volta, ele sai pagando geral para todo mundo. Exato. Desculpa o português, claro, mas só para ilustrar como assim, Jesus também disciplinava aqueles discípulos, não simplesmente passava conhecimento, né, mas havia uma transformação de caráter ali através da disciplina de Jesus Cristo. Marcelo, hoje se fala muito em coaching. Eu já venho de um ambiente corporativo, fui gerente por muitos anos, hoje não sou mais, mas qual que é o significado do coaching? Você dá ferramentas para aquela pessoa que está recebendo o coaching, para que ela tome suas decisões sobre o caminho a seguir, sobre qual... Pelo menos é a forma como se vende. Exatamente. Então, eu sou uma pessoa experiente, eu não vou responder as suas perguntas, mas eu vou te dar subsídios e ensinar os caminhos, mostrar as diferenças, e você é quem vai tomar suas decisões. Não é o significado de discipulado, não é o discipulado bíblico. Por quê? Nós vemos, olha que o próprio Jesus Cristo... Porque sutilmente dá a sensação de que é a mesma coisa, né? Exatamente. Sutilmente dá a sensação que a gente está falando de um coaching gospel, né? Isso nós vamos até falar mais para frente, na hora que estiver falando ali do narcisismo. Né? Como que essa teologia do coaching ela está muito mais focada na minha pessoa no que no próprio Cristo. Né? Mas... eu só queria abrir com esse texto, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo registradas ali, Lucas 6, 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, ou seja, aí já corta o coach. Né? Não é simplesmente o que eu falo e você toma a sua decisão. Você tem que praticar o que eu falo. Isso que Cristo deixa muito claro aqui. Eu lhes mostrarei... ensino, né? Exato. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Ou seja, discipulado é seguir e praticar aquilo que você tem aprendido com Jesus Cristo. Algum comentário até aqui? Não, tranquilo. Eu acho que eu falei já, quando você mencionou a questão do coaching, quando você tem um primeiro contato com isso, você tem uma sensação de que nós estamos falando, aplicar isso à nossa realidade seria uma coisa fantástica, uma ferramenta incrível, mas já de base você já sai fora, porque não é uma coisa que está focada em mim, né? Não é focada na minha realização e nada, mas na obediência àquele que nos salvou, né? Exatamente. Okay. Nada contra o coaching, né? Deixando muito claro, é uma ferramenta eu até muito tenho utilizada. Coisas contra. Tudo bem. Mas no meio corporativo é muito usado, é uma forma de desenvolver as pessoas, mas se tratando de discipulado bíblico, isso não tem nada a ver com coaching. Nada a ver. Por que radical, Marcelo?
qual que é o significado da palavra radical? Radical é relativo ou pertencente à raiz, origem. Hoje ela é um termo muito usado de forma pejorativa, né? Você é muito radical, né? Uma forma negativa, mas radical nada quer dizer mais do que isso, né? Do que uma volta às origens, volta às raízes, né? Por isso que é um discipulado radical, de acordo com aquilo que Deus planejou. Mostra a capa novamente, porque a própria ilustração já demonstra um pouco isso. Se você olhar a parte de baixo do radical, você vai ver que tem a amostra de uma raiz ali se infiltrando, né? Exatamente. Por isso de radical, uma volta às raízes. Tudo bem até aqui? Tudo bem. No primeiro olhar, você pode olhar radical e achar que não era isso que queria dizer, né? No sentido que o mundo hoje a coloca. Fundamentalista. Fundamentalista. Né? Mas assim, eu falei para você que é um título até pesado, porque quando você fala, e a gente vai discorrer um pouco melhor, de algo tão embasado desse tipo, ele não coloca na nossa mão o escolher como isso tem que funcionar. Né? Então, o bom de voltar à raiz, e principalmente algo que tem base, que tem fundamento e que é sólido, que finca isso na terra, é a base de que não sou eu que escolho isso, eu levo isso para lá e para cá, ou eu determino. Não, já foi determinado a forma como esse discipulado cristão tem que funcionar. Exatamente, exatamente. E falando mais uma vez de raízes, né? O próprio Jesus Cristo usa essa ilustração. Olha só o que ele diz lá em Mateus 13, 3 a versículo 6. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era muito profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e se secaram. Por quê? Porque não tinha raiz. Não tinha raiz. Exatamente. Então, é essa forma que o próprio Jesus Cristo mostra aquele que não se aprofunda nos seus relacionamentos, no seu discipulado, na leitura da palavra, nas orações, no seu relacionamento com o próximo. E dentro do que eu falei, que você não é a gente que determina a forma como esse discipulado acontece, ou as áreas que deverão ser atingidas na minha vida, ou aonde o Senhor terá autoridade ou não, é a questão que nós vamos estar tentando trabalhar. Isso é, Jesus não nos deixou a forma de escolher que áreas da nossa vida ou a que áreas a gente ia se submeter à sua autoridade. Exatamente, né? Exatamente. O próprio John Stott, ele fala isso, né? Então, parafraseando palavras dele aqui no livro, né? Geralmente nós evitamos o discipulado radical sendo seletivos, como você falou. Nós escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas quais nosso envolvimento nos custará muito. Como você mesmo falou, porém, Jesus, por ser Senhor, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submetemos à sua autoridade. Perfeito. Muito bom, Marcelo. Então, deixa eu fazer um comentário, não estou interrompendo. Você pode usar a parte de comentários no YouTube aí, pode enviar perguntas, pode enviar comentários sobre tudo isso. A gente vai procurar responder perguntas ou até responder alguns comentários que forem feitos. Durante o domingo mesmo, durante a semana, pode nos enviar aí mensagem através do canal que a gente acaba monitorando e vai interagindo um pouco com vocês. Com certeza. Tá, para aqueles que me conhecem, tem meu endereço de e-mail, tem meu celular também, fico à disposição. Tá legal? Então vamos lá. Como falei, nós vamos estudar 8 características que o cristão não pode negociar, que ele jamais pode negligenciar. Hoje nós vamos falar sobre a primeira, que é o inconformismo. Mas eu já vou dar um spoiler aqui, falar das outras 7. Ok. Tá legal? Então, a segunda, semelhança com Cristo. Terceiro, a maturidade. Quarto, cuidado com a criação. A simplicidade, o equilíbrio, a dependência e a morte. Isso é impactante. A última você dá aula, tá? Tá bom, beleza. Mas hoje nós vamos focar, então, no primeiro atributo, na primeira característica, que é o inconformismo. Vamos lá. Por que inconformismo, Marcelo? O que você acha
que vem na sua cabeça quando nós falamos que nós temos que ser... A gente falou um pouco sobre esse ponto na última aula, no último capítulo do livro do Cristão em uma Sociedade Não Cristã, em que Stott faz um convite para que o cristão ele interfira na sociedade, no mundo de uma forma geral, como uma liderança espiritual. E ele trabalha, principalmente num ponto que ele vai falar, é necessário ao líder, ou alguém que tenta exercer liderança, ter visão. E a base dessa visão ela se origina desse inconformismo, de você ver uma situação e você não dá conta daquilo. Aquilo te causa uma sensação de que eu tenho que agir de alguma forma para mudar isso. Eu não posso tolerar isso. E ele usa o exemplo de Jesus, em que Jesus via circunstâncias na sociedade em que ele viveu, e ele se inconformava com aquilo. Né? Ele se inconformava com o sofrimento que ele via, ele se inconformava com a discriminação que ele via, ele se inconformava com a situação da mulher, como ele via naquela sociedade. Tanto é que ele trouxe mulheres muito próximas a si. Ele não se conformava até com a situação das crianças naquela sociedade. Ele não se conformava com as relações de poder, principalmente as relações daqueles que seriam os religiosos da época, da igreja da época, né, dos fariseus, em essencial, e as suas relações políticas, e até o seu envolvimento com Roma, em alguns casos. Né? Então, assim, e esse inconformismo dele se devia a quê? Isso não está no plano de Deus, não é isso. Deus não se alegra com essas circunstâncias. Deus não se alegra com o uso da palavra dele dessa forma. Deus não se conforma que as promessas dele sejam tratadas dessa forma, que a criação dele seja tratada dessa forma. Então, Jesus ele respondia a isso, a esse inconformismo com essa situação, através do ministério dele, da palavra, e mostrando, olha, não, mas o reino do meu Pai é esse aqui. Né? É diferente completamente daquilo que vocês estão construindo aqui, e, inclusive usando o nome de Deus para isso, né? O nome do meu Pai para isso. Exatamente. Tá? Falei para caramba. Hein? Não, perfeito. E o ponto principal, Marcelo, que ele jamais deixou se corromper, jamais deixou que sua santidade se corrompesse. Exato. Por mais que ele visse, que ele presenciasse, que ele não se conformasse com todas essas mazelas que acometiam a sociedade naquela época. Não houve escapismo, né? Acho que é a palavra que o Stott usa nesse capítulo. Né? Não houve nem escapismo e nem nenhuma tentativa de se adaptar, de se moldar àquela situação. Exato. O Stott ele fala que a nossa santidade, da mesma forma, nossa santidade ela não pode ser escondida do mundo, nem sacrificada por ele. Exato. Muito bom. Pessoal, só fazendo interrompendo, nós temos o Davi também conosco aqui. Davi, obrigado pela sua ajuda aí na transmissão. Que Deus continue te abençoando e te capacitando. Esse trabalho é extremamente importante. A gente tem mais 2 professores, né, que vão sempre intercalar com a gente, o Piero e o Otiniel, vão estar sempre intercalando com a gente aqui nas aulas. Legal. Nos próximos domingos estarão aqui conosco, se Deus assim permitir. Então, na Escritura, em vários locais, né, em várias oportunidades, nós vemos vários textos bíblicos que falam sobre essa inconformidade com o mundo. Na lei, nos textos proféticos e também no Novo Testamento. Vou ler alguns para vocês. O primeiro texto que eu queria ler aqui é Levítico 18, 1-4. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas, o povo de Deus: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não sigam suas práticas, pratique as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Levítico 18, 1-4. Perdão. O próximo texto que eu queria ler com vocês está ali em Ezequiel, texto profético, Ezequiel 11, 12. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações
ao redor. Exato. E quando nós vemos a forma como o povo de Israel se corrompeu, né, as práticas que eles tinham naquela época é algo realmente abominável. Nós olhamos para o exílio e falamos, Deus foi até generoso com eles durante o exílio. Né, de tal maneira que o povo se corrompeu com as práticas de todos os povos que ali coabitavam com eles naquela região. Então vamos lá. Palavras agora do próprio Senhor Jesus Cristo, registradas ali em Mateus 6, 5 a 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Eu lhes asseguro que eles já receberam por sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto. E então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem... Perdão. Hoje tá bom, hein? Hoje os dois. Travou aqui. Qualquer coisa a gente edita depois. Vamos lá. Tranquilo. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Não sejam iguais aos pagãos. E os últimos textos que eu queria, palavras de Paulo aos Romanos e a palavra do apóstolo Pedro. Primeiro Paulo, Romanos 12, 1 a 2. Esse texto muito conhecido. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, Marcelo, texto de 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Paulo já vem aí trazendo os próprios ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, né? Quando ele traça o perfil desse cidadão do reino, né? E a gente falou até que bastante na última aula também sobre os textos de vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Mas em especial no texto de Romanos, no versículo 2, quando ele fala não vos conformeis com este século ou com este mundo. E aqui interessante quando ele fala com este século, em algumas versões, é que ele dá a sensação de não se conforme com as coisas temporais, com as coisas que passam. Isso me remete a sempre, assim, citei esse versículo também na última aula, me remete a Colossenses capítulo 3. Né? Então, isso enquanto vocês viverem nessa terra, vocês alcançados pela graça, pela salvação de Cristo, vocês que agora fazem parte da ressurreição de Cristo, vocês são um em Cristo, pensem nas coisas do alto. E a resposta que a gente procurou dar no livro do Stott foi como é que a gente se comporta diante dessa situação, diante desse mundo que parece que não é anticristão mesmo, né? Ele não quer mais Cristo. Pense como se você já estivesse vivendo lá na eternidade, já estivesse vivendo na Nova Jerusalém. O que você vai viver? Como é que você vai pensar? Como é que você vai basear suas decisões? Então é isso que você tem que viver. Então, quando ele fala, a gente não deve se conformar com este século, não seguir os padrões das decisões nossas, dos pensamentos nossos, das ações nossas. Não está querendo dizer, a gente tem que seguir bons padrões de educação, de ética, de moral, né? Principalmente de respeito, de dignidade. Eu acho que isso é normal a todo cidadão. Você vai ouvir coisas horrendas e vai achar aquilo horrendo. Eu não vou tratar você como ignorante porque é cultural tratar como ignorante. Não, tem coisas que são razoáveis. Mas ele está querendo dizer aqui sobre coisas de você pensar sobre coisas que são de fato eternas. Isso eu já projeto aquilo que vai ser a minha vida eterna e eu penso nos dias de hoje e tomo decisões como se eu já fosse um cidadão já vivendo essa eternidade. Que, de certa forma, é isso que nós temos. Exato. Eu não estou vivendo, nós não estamos vivendo ainda, né, na Nova Jerusalém, porque ela não foi completamente
estabelecida para nós, mas nós já somos cidadãos desse novo reino. Uhum. E é daí essa conformidade que eu acho que ele vem falar nessa parte, né? Exatamente. Muito bom. Joia, pessoal que está acompanhando pela internet, tudo bem? Vai deixando nos comentários aqui no chat suas dúvidas, seus comentários. Nós leremos todos aí no decorrer da aula. Tá legal? Então vamos continuar, Marcelo. Nós falamos então um pouco sobre o significado de discípulo radical, né? Um discípulo, um seguidor de Cristo, né? Que volta às raízes, né? Nós falamos sobre a inconformidade, né? Que é a característica, uma das 9 características que o cristão não pode negligenciar, não pode negociar. E agora eu queria falar, Marcelo, sobre 4 tendências que podem nos ameaçar. Nesse chamado que Jesus nos faz ao inconformismo. Ao inconformismo. Então, 4 tendências, né? 4 situações, 4 contextos que nós temos atualmente na nossa sociedade que podem corromper esse chamado. O primeiro, Marcelo, é a tal da modernidade e o pluralismo religioso. Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado aqui, né? Quando a gente fala de pluralismo, não que a gente condene o respeito ao próximo, o respeito pela que não congrega conosco na mesma igreja, né? Que não segue a nossa fé, mas nós temos que tomar cuidado para nós não nos corrompermos, nós sermos negligentes, omissos com relação ao nosso dever, né? Nossa obrigação de proclamar o nome de Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Né? Então, vou até ter um significado aqui de pluralismo, e eu queria ler com vocês, compartilhar com as pessoas aqui que estão nos acompanhando. Então, é um fenômeno da sociedade moderna que desafia o ser humano a viver de forma respeitosa com o diferente. É um novo paradigma que abre espaço às diversas cosmovisões religiosas, que, por meio do diálogo e alteridade, buscam o entendimento, a paz e a tolerância entre os indivíduos. Pluralismo religioso representa a liberdade religiosa dos homens e a valorização de todas as manifestações religiosas. Assim, configura nosso tempo, marcado pela diversidade religiosa, manifestando a multiplicidade de ideias e pensamentos entre os seres humanos em diversas culturas. Onde houver liberdade de expressão, liberdade religiosa, existirá o pluralismo religioso. Como eu falei... Vários caminhos, qualquer caminho leva a Deus, né? Vamos dizer assim, no jargão popular da coisa, né? O respeito, a paz, a harmonia, ela tem que existir. Nós não podemos, de forma alguma, incitar as pessoas a passarem por um terreno de Umbanda e querer depredar, querer ofender aquelas pessoas que estão ali. Exato. Entendeu? Então, esse respeito, ele tem que existir. Mas, como eu falei, isso não pode omitir a nossa pregação do Evangelho, né? Que é a proclamação da verdade. O pluralismo, o ponto aqui que nós tentamos colocar, né, que ele rejeita essa alegação cristã de perfeição, da singularidade de Cristo. Consequentemente, da exclusividade. Exatamente. Né? O que João responde, por exemplo? João documenta a respeito das palavras de Cristo ali em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso que nós não podemos negociar. Respeito? Sim, tem que existir. Mas a nossa mensagem é que somente Jesus é o caminho que nos leva à salvação. Exato. Como que nós podemos, então, responder, Marcelo, a esse pluralismo religioso? Eu separei alguns textos bíblicos aqui, mas antes eu queria ouvir de você. O que você tem a dizer? A gente falou um pouco sobre pluralismo na terceira aula do último livro do Stott. Um dos grandes problemas que você vê realmente, primeiro, é essa dificuldade de diferenciar. Eu não posso ter diferenças de pessoas. Essa coisa do desrespeito a uma pessoa que é diferente de você, o desrespeito a uma pessoa que pensa diferente de você ou que crê diferente de você. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que lutar. A gente falou bastante sobre isso, sobre compaixão, sobre respeito, sobre tudo isso durante o livro do Stott.
O pluralismo ele vem de um processo de secularização da sociedade, né? Então, ele vem aí começando após acho que a Segunda Guerra Mundial, num cenário de mundo assim de descontentamento com a própria religião, de desentendimento com tudo isso, de indignação com tudo isso que estava acontecendo, e parte dessa sociedade que não acreditava ou não era cristã propriamente dita, né? O que parece ser, mas não é, ele acaba rompendo um pouco com essa coisa do pensamento religioso, né? O pensamento de Jesus Cristo acima de todas as coisas aí, e você começa a surgir com os ideais que vieram depois disso, já de muitas coisas que a filosofia veio trazendo ainda do século XIX, né? E você vê muita coisa acontecendo depois disso. Você vê uma influência decrescente até, às vezes, da igreja na própria vida das pessoas, em termos de transformação, propriamente dito, um certo desinteresse. Você começa a ver, como você mencionou há pouco, o aumento de alternativas religiosas, né? Você começa a ver... e essa coisa da fé que ela não tem que me transformar, ela tem que me servir. Tá? Então, basicamente, o que você vê muito no pensamento dos dias atuais é uma fé, não só mercantilista, mas de serviço. Ela tem que me servir, ela tem que me atender, né? E isso é mais fácil do que a gente imagina viver. Porque quando está tudo bem, você não tem um problema com isso. Quando você começa a ter problema, você começa, de fato, a entender que essa fé tem que me servir de alguma forma. Uhum. E se ela não atende às expectativas, não só temporais, mas factuais do que eu preciso, eu gero uma desesperança, um problema com a minha fé. Eu não quero mais ela, porque ela não atende o que eu quero. Ela é utilitária, ela passa a ser utilitária. Exato. Né? Bom, então tem muitas coisas aí, né? E esse pluralismo, eu até anotei aqui umas coisas que a gente falou naquela aula, ele não é uma expressão de um número de grupos étnicos ou religiosos numa sociedade. Ele envolve a fragmentação de todos os tipos de crença em virtude da ruína de valores compartilhados e da desconfiança diante de qualquer tipo de autoridade, especialmente autoridades políticas e religiosas. E parece que a gente realmente tem visto isso ser desafiado. Você pode pensar o que quiser, mas se você pensa diferente de mim, eu tenho o direito de eliminar você. E quando a gente pensa em falar de liberdade, na verdade, a gente está falando de mais totalitarismo. Uhum. Né? Então, assim, nós temos uma diversidade de pensamentos, sejam religiosos ou não, que parece que não chegam a lugar nenhum. Tá, essa é a grande realidade. Por que não chega a lugar nenhum? Porque você tira aquilo que não pode ser mudado. Você tira Jesus Cristo, essencialmente, do centro desse negócio, da base desse negócio. Então, você, de algo que tem que ser fixo, imutável, e dar realidade e resposta para todas as outras coisas, essa sociedade vai tirando. Quando você tira Jesus de todo esse negócio, do topo, da posição que ele tem que estar, todo o resto fica desbalanceado. Ele fica sem sustentação. Uhum. Para nós cristãos entendermos essa realidade, é mais simples. Você não tem que fazer tanta força para entender isso. Mas para o mundo, não. Ele não faz a menor ideia do que ele fez de errado para que isso chegasse a isso. Exato. Tá? Muito bom, Marcelo. Então, alguns textos bíblicos para corroborar isso que você acabou de compartilhar conosco. Então, como que nós podemos responder biblicamente ao pluralismo? Primeiro, sejam completamente humildes, dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Primeira característica, humildade, mansidão. Hoje nós vemos um movimento contrário, né? Muitas igrejas se posicionando de forma violenta brusca contra outras. Se você não pensa assim, você não é cristão, e uma série de títulos, né, que vão colocando. Exatamente. Se você não votar no candidato X, Y, Z, exato, você não é salvo, né? Você não é um cristão, você não está defendendo sua família. E aqui a gente não está fazendo apologia nem propaganda para uns lados, não estamos discutindo política aqui.
A gente está falando dos perigos que a gente está vendo acontecer. Porque tudo parece muito legítimo. Né? Eu estou vendo uma coisa que está afrontando a minha família, ou a segurança do meu lar, então, bom, então eu tenho que me posicionar dessa forma. Isso é uma discussão. Nós estamos discutindo outra. Nós estamos colocando a base daquilo que eu acredito num partido, ou numa pessoa, ou num governante. Em lugar nenhum a gente vai ver esse tipo de defesa biblicamente. Né? Verdade. Outro texto, Romanos 12. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, equilíbrio, sem aquele arrogância de achar que a minha opinião é verdadeira e que a minha opinião, os meus argumentos, eles vão vencer qualquer discussão, que o meu argumento é quem vai convencer as pessoas a acreditarem na mensagem. Exato. Quem atua, quem trabalha, quem faz acontecer é o Espírito Santo, não Exato. é o meu argumento. Outro texto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, ou seja, se por um lado eu tenho que amar as pessoas, ser humilde, ter um conceito equilibrado, eu jamais posso me envergonhar da mensagem que eu carrego, que é a única que pode, transformar, salvar a vida das pessoas. Exato. Pois Jesus, ele foi singular em sua encarnação, na sua expiação e na sua ressurreição. É isso que nós cremos, isso que nós não podemos negociar. Quando nós falamos, pode falar até, nós falamos de Alexandre o Grande, nós falamos de Napoleão Bonaparte o Grande, mas não podemos falar de Jesus o Grande, Jesus o único. Porque a obra que ele fez, né, a forma como foi planejado, todo o plano de redenção é um único, singular. E o texto que eu queria compartilhar é um texto que a gente vem estudando muito. O pastor Silas já pregou várias vezes em cima desse texto. Aquele pastor americano, missionário, né, que ele visitou a gente 2 semanas atrás, também pregou isso, também em cima desse texto, que é 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que preguei, o qual vocês receberam, no qual vocês estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ele é o único que era 100% homem, 100% Deus, o único que morreu em nosso lugar e o único que ressuscitou e que é capaz de nos salvar. Amém? Amém? Pessoal da internet, tudo bem até aqui? Davi também, se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui que a gente responde. Põe na mesa também, tá bom? Marcelo, você quer colocar mais alguma coisa? Tranquilo, vamos em frente. Vamos seguir. Então, nós falamos primeiro do pluralismo, que é algo que pode corromper a nossa inconformidade. Agora, a segunda característica que eu queria falar é o materialismo. Isso é complicado, hein? Até coçar a cabeça. Materialismo. O que você tem a falar para a gente sobre o materialismo, Marcelo? O cristianismo é uma das religiões mais materiais que existem. Parece difícil, né? Uma boa pergunta, né? Porque ela não é e não tem que ser. Mas parece que se tornou. E se tornou por quê? Porque nós que somos cristãos, somos bastante influenciados pela questão material, né? E a gente se preocupa com isso o tempo inteiro, é isso que nos tira o sossego na maior parte das vezes, é isso que abala a nossa fé na maioria das vezes. A gente tem discursos bons para toda essa situação, mas, de fato, ela é uma das coisas que nos afetam, que abafam a nossa vida espiritual, né? E, às vezes, a gente esquece que a gente veio da nudez e vai terminar nela, né? Acho que o Stott, inclusive, fala isso no capítulo. Né? A gente tem que lembrar, às vezes, que a gente veio de uma... A gente peregrina entre 2 momentos de nudez, é a frase que ele usa. Uhum. Né? Então, é um problemaço mesmo, né? Exato, exatamente. Até me lembrei daquele...
é um clássico na literatura e da filosofia, sociologia, né, do Max Weber. Max Weber. A ética protestante. Eu não lembro o nome. Agora eu vou ficar devendo. Depois eu coloco nos comentários. Né? Mas ele mostra que até como, durante a Revolução Industrial, a sociedade, aqueles que eram protestantes, eles que prosperavam mais por justamente ter em mente essa questão de trabalhar e com seu esforço você investir na melhoria da cidade, enfim, na melhoria das condições deles, enfim, e ver o trabalho como uma bênção, não como uma maldição. Uma maldição. Né? Mas acho que o conceito de materialismo, como você falou, é muito claro, né? Acho que a gente não precisa ficar estressando esse assunto aqui. Uhum. Mas só queria deixar 2 textos bíblicos, né, para que nós possamos, sempre que vier esse assunto, né, sobre o materialismo, sobre o acúmulo de bens, né, nós possamos lembrar as palavras de Cristo. Primeiro, bem conhecido, Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, também está o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. Não há nada de errado com o material, com os bens. Não há nada de errado com o dinheiro. Não há nada de errado em você ter. Sempre, os textos deixam claro, a posição em que ele ocupa isso para você. Né? A grande questão é sempre a posição que o dinheiro ocupa para você. Isso te afeta não só quando você olha para si próprio, mas quando você olha para o próximo e você avalia o sucesso ou não de alguém por aquilo que ele tem, pelas posses que essa pessoa possui. Então, você tem uma tendência, muitas vezes, equivocadamente, pelo pecado do nosso coração, a entender que uma pessoa que não tem nada, alguma coisa errada com ela pode estar. Isso é em termos de sua vida, de pecado, seja o que for. Eu sou mais abençoado por Deus do que a pessoa que não tem. Exatamente. Né? E é fácil, às vezes, acontecer isso. A outra coisa é eu olhar mais a questão material pelo lado oposto. Eu vejo alguém em extrema necessidade e eu acho que, de fato, o maior problema que essa pessoa tem é a fome. Não que a fome não seja um problemão, mas ele não deva ser cuidado. Nós falamos sobre isso no último curso. Mas que o problema de cada um de nós é pecado. Né? Exatamente. Muito bom, Marcelo. Outro texto que eu queria compartilhar é uma parábola que está registrada ali em Lucas 12, 16 a 21. E são palavras de Cristo. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Como você falou, o problema que está sendo tratado aqui não é a riqueza, mas é a avareza. A avareza. Né? É aquele sentimento de que eu tenho que acumular, pensar em mim, pensar na minha família, e até o momento acumular de certo ponto que eu posso descansar, enquanto outras pessoas passam por necessidades. Nessa peregrinação nossa, para usar a palavra que o próprio Stott usou, é mais fácil a gente se enganar com isso do que a gente imagina. Exatamente. A gente se volta num turbilhão da vida, da correria do dia a dia e vem nisso, e fica nisso. Né? Exatamente. Outro ponto, além da avareza, né, outro ponto que é bem desenvolvido na Bíblia também é o contentamento com qualquer circunstância, qualquer dificuldade que nós passamos. 2 textos, Filipenses 4, de 1 a 13, bem conhecido. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí, então, que vem aquela frase: tudo posso naquele que me fortalece. Nós geralmente começamos pelo final, né? Começamos por, então, se eu sou cristão, eu posso tudo.
Se Deus está comigo, eu posso tudo, mas não é esse o contexto, né, do texto. Né? E outro texto também, 1 Timóteo 6, vou até correr aqui, acho que pelo tempo. Quanto tempo que a gente está, Marcelo? Eu acho que com 45 minutos, 45 a 50 minutos. Então vamos correr que a gente já gastou bastante tempo. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Mais uma vez, a questão do contentamento. Então, nós falamos sobre o pluralismo religioso, que pode nos corromper, sobre o materialismo, e o terceiro ponto é o relativismo moral, que está bem ligado ao primeiro. Bem ligado ao primeiro. Bem ligado ao primeiro. Bem ligado ao primeiro. Quer falar alguma coisa? Porque tem muito a ver com essa inexistência de absolutos. Agora eu lembrei da palavra, e essa é uma discussão que vai longe, mas é fácil. Você olhar para o mundo de hoje, o grande problema que você tem é quando você tira aquilo que é absoluto, todas as outras coisas que você tem que tratar e lidar na vida, ela não tem uma regra básica, ela não tem um norte para onde ela olha. Então, acabou, você tirou Jesus, que é o centro de tudo isso. Podemos citar aqui mais uma vez Paulo em Colossenses, né? Que é antes de tudo, tudo foi feito por ele, através dele. Então, se você tirou a base de toda a vida no mundo, porque tudo foi feito por ele, para ele, por ele, através dele, né? Fugiu aqui, exatamente. Por ele e para ele. Por ele e para ele. Então, quando você vê toda a base de que está em Cristo sendo tirada, todos os absolutos da vida vão se perdendo. E é isso que a sociedade vai se perpetuando. E cada vez mais, né? Nessa sociedade cada vez menos cristã, mais você vai vendo a falta de absolutos. Mas uma sociedade europeia, nossa, eles são tão decentes, né? Em termos de índice de desenvolvimento humano, o cuidado com isso, a falta com o grande índice de segurança, ou os baixos índices de criminalidade. Você olha para algumas circunstâncias em países assim, você acha que, nossa, é o paraíso na Terra. Mas não. É como engana fácil. Exatamente, exatamente. Nós já estudamos diversas vezes aqui, né, sobre Zygmunt Bauman, né? Exato. Que ele não é cristão, sociedade líquida. Isso ele retrata bem nesse momento que nós estamos passando, né, através desse conceito de sociedade líquida, que se adapta de acordo com a situação. O líquido ele se adapta de acordo. A própria questão da discussão do relativismo, a gente vai ter que falar até as questões as questões do mal. Eu me lembro de a gente ter usado num dos primeiros estudos que a gente fez online. A gente estava num livro do... Me ajuda aí, cara. Timothy Keller, em que ele discutia a questão do mal, e foi lá a primeira vez que eu tive contato com essa questão de uma sociedade sem absolutos. Então a discussão vai longe aí nisso, mas ela permeia cultura e igreja. Por que igreja? Porque a igreja ela é o mundo com uns anos de atraso. Essa é a realidade. Tá? Igreja local, né? Igreja no sentido que a gente senta aqui e convive com as pessoas, ela é o mundo lá fora com alguns anos de atraso. Algumas mais, outras menos. Mas essa é a realidade. Exatamente. Começa no mundo de forma como começa a analisar. Primeiro a gente condena, depois vai conversando. Eu usei uma comparação na última aula. Assim, acho que a gente não sei se você vai conseguir fazer aqui, o Davi. É a difusão de imagem, como se as duas coisas ficassem assim, uma misturada na outra. Tá? É isso que está acontecendo. Você pega o mundo, pega a igreja, e é um mundo que a igreja que devia ser completamente diferente do que é o mundo, ela parece que vai meio que fundindo imagens, assim, vai ficando uma coisa muito parecida com a outra. A igreja vai se confundindo, às vezes, com o próprio mundo. Então, onde é que nós estamos sendo luz no mundo? Que diferenciação nós estamos fazendo? Exatamente. Exatamente. Lembro que até a gente falou, da última vez que eu estive aqui, sobre o relacionamento, né, o casamento e o divórcio. Né? Então, por exemplo, um dos pontos mais questionados assim, é com relação à ética sexual. Né? Isso. Sendo que Jesus foi muito claro ali, falando, vocês não ouviram que no princípio foi dito que Deus criou o homem e a mulher, e por essa razão o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à mulher, os dois serão uma só carne. Enfim, a Bíblia é muito clara, essas verdades elas não podem
ser negociada. Apesar de todo o relativismo que existe, as verdades estão registradas ali e são a elas que nós devemos nos apegar. Eu acho que o relativismo é uma das coisas mais fáceis da gente cair, mais do que as outras, do materialismo até. Porque, às vezes, a questão do dinheiro, numa sociedade, numa igreja ou numa sociedade em que você tem alguns que têm mais posses e a maioria tem bem menos, o materialismo nos preocupa, mas assim, agora o relativismo não. Porque o relativismo me serve. Quando eu relativizo as verdades da palavra de Deus, isso é, eu estou tirando os absolutos de dentro da própria palavra de Deus e eu vou adaptando ela para mim. Eu estou relativizando situações porque ela me serve, porque ela me atende. Atende Exato. a minha fé, atende ao meu bem-estar, então está tudo bem. Exato. Né? Muito bem. Eu só queria compartilhar, não dá tempo da gente ler todos, né, mas alguns textos bíblicos que falam sobre a verdade. Próxima vez você chama um cara que fale menos. Não, que isso, está ótimo. Salmo 19 fala sobre o valor da verdade. Salmo 119, a lei é a verdade. Romanos 8, 18 a 32, o pecado é a verdade. João 14, Jesus Cristo é a verdade. João 16, o Espírito Santo é a verdade. 1 João 1, 5 a 2 a 6, o teste da verdade. E 2 João, santificação e verdade. São vários textos bíblicos que falam sobre isso. Queria recitar palavras de um autor aqui, Gene Edward Veith, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele escreveu um livro publicado pela editora Cultura Cristã chamado Tempos Pós-Modernos. Vivemos em tempos de desconsideração para com a verdade. Cada um parece defender e viver de acordo com o que pensa ser mais correto. No entanto, a Bíblia nos ensina que temos uma história comum, uma revelação absoluta e princípios éticos normativos. E Deus estabeleceu a sua igreja como coluna e baluarte da verdade, conforme está ali em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Isso significa que uma característica fundamental da Igreja de Cristo é o seu apego à verdade e a sua proclamação. Acho que isso resume bem aqui esse ponto. Resume bem. Certo, Marcelo? Mais algum ponto? Certo, vamos lá. Podemos prosseguir? Então, nós falamos o que pode corromper o nosso inconformismo com o mundo. Pluralismo, materialismo e o relativismo. E o último ismo, o narcisismo. Narcisismo, olha. Então, Narciso. Narciso é um personagem bem conhecido na mitologia grega, que era uma pessoa que olhou o seu reflexo na água, se apaixonou por ele, não sabia nadar. tentou tocar o seu reflexo, Isso, caiu na água e morreu se afogou. afogado. Enfim. Engraçado, Marcelo, como todos esses movimentos de valorização da raça humana, eles surgem a partir dos anos 60 com o chamado movimento do potencial humano. Então, se você vê, a nova era que veio, ficou muito popular. Hoje não se fala tanto, né? Nos anos 80, anos 90, era a febre. 90. A nova era também valorizava a existência. Né? Se eu sei que existo, portanto eu sou. Parafraseando, inclusive, as palavras do próprio Senhor Deus, ali de Êxodo. Né? Eu sei que a força divina existe, portanto ela é. Já que eu sou parte dessa força, eu sou o que sou. Dizia uma das mentes por trás da nova era, que era Shirley MacLaine. Né? E hoje nós vemos, por exemplo, a programação neurolinguística, né, o coaching, né, que é essa atitude, essa metodologia, tecnologia, como nós falamos, não tem nada de errado nela, mas o que elas propagam? Né? Que elas ensinam as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, a explorar aqueles potenciais que nós nunca exploramos, de forma a atingir por nossos esforços somente uma qualidade de vida antes inimaginável, inalcançável. Então, todos esses movimentos eles surgiram através desse movimento potencial humano que foi popularizado depois da Segunda Guerra e que vem junto com esse relativismo que nós comentamos no tópico anterior. Talvez você tenha que trazer isso desde o início do que se chama de humanismo, que você pode falar isso lá nos movimentos filosóficos mais século XVIII, por aí, XIX, mas até muito antes disso, né? A própria Renascença veio trazer muito
da questão do homem, né? A questão do homem como medida de todas as coisas. Eu fui descobrir recentemente que isso é mais antigo ainda, ela vem lá da Grécia antiga, essa questão do olhar o homem por uma ótica diferente, que não é a religiosa, que não é a de Deus, né? Então, quando tudo começa assim, você quer ir mais longe? Isso começa com Eva e Adão, né? Adão e Eva no paraíso. A queda vem de uma... Então, isso foi só uma consequência, né? Exatamente. Muito bom. O que Jesus Cristo disse? Qual é o maior mandamento? Primeiro, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. E o segundo, ame ao seu próximo. Não existe um terceiro, ame a si mesmo. Ame ao seu próximo como a ti mesmo, né? Então, esse é o mandamento mais importante. É dessa maneira que nós devemos viver e assim combatendo o narcisismo, né? Essa vontade incessante que nós temos de buscar os nossos prazeres, as nossas necessidades, os nossos desejos, né? Paulo, na carta ao Timóteo, diz também que esse egoísmo, essa busca incessante pelo prazer, é uma das características dos últimos dias, né? Se você ler lá, por exemplo, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Olha só que interessante. E outro texto que eu queria deixar, né, para mostrar como que nós combatemos esse narcisismo, né? Nos lembramos aqui, está escrito ali em 1 Crônicas 29, 13 e 14, nós temos até músicas, cânticos, né, sobre esse texto, que fala: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. Apenas te demos de volta o que vem das tuas mãos. Tudo vem do nosso Senhor. Nós devemos viver para Ele, pois tudo vem dEle e nós somente retribuímos aquilo que Ele já tem nos dado. Quer comentar mais um ponto? Não, acho que falamos aí dos 4 pontos. Eu vejo que, e até repito, a questão que a gente falou um pouco do pluralismo e do relativismo, como situações que a gente facilmente vai cair, facilmente a gente vai... Na nossa rotina do dia a dia, a gente relativiza muita coisa. Ah, mas veja bem, mas também não é assim. Ah, mas todo mundo faz, mas todo mundo tá. Então, só que o que a gente está estudando já há até bastante tempo, na própria classe online, mas de uma forma geral, a gente é convidado, e vou usar o nome desse capítulo, né, a um inconformismo com essa situação. A não olhar isso com assim, puxa, o que faremos? Não, mas... E aí relembro o que a gente falou até na última aula, a gente tem que olhar isso com um olhar de inconformismo, mas um olhar, então, que nos leve a uma ação. O que eu faço para isso não ser assim? Né? Como é que eu luto contra essas armas e como é que eu influencio minha casa, minha igreja local, a sociedade não cristã, de uma forma geral, contra esse movimento, né? Então, portanto, como eu demonstro, eu luto contra esse inconformismo, né, que tem que brotar dentro do meu coração, regenerado, do meu coração convertido. Né? Ficar parado diante dessa situação vai só a gente fazer, a gente sentar no banco da igreja e ficar naquela história do precisa disso, precisa daquilo. Que fim de mundo, quando é que alguém vai fazer alguma coisa? Mas o pastor não vai falar tal coisa, mas fulano não vai falar tal coisa. Mas isso começa em cada um de nós. Esse conformismo que o Stott está nos chamando aqui não é uma coisa de igreja coletiva só, não. Isso ela começa em cada um de nós. Nós estudamos sobre discipulado já, como você falou no outro curso, e para comece claro, tudo que a gente vai falar aqui não é uma coisa só geral. Não, é o que é cada um de nós. Discipulado não é um programa que algumas pessoas com alguma capacidade melhor de ensino na igreja faz. Discipulado é cada um de nós discipulando alguém. A partir do momento que eu me converto, a partir da minha primeira semana de crente, eu já tenho algum tipo de vivência cristã para eu discipular alguém que acabou de se converter.
eu tenho condições daquilo que Cristo já fez na minha vida, de eu ensinar pessoas que não conhecem a Ele o que Cristo é capaz de fazer. Né? E isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Né? A gente trabalhou muito naquele curso sobre o discipulado intencional. Né? Então, aqui, a gente está sendo convidado a um discipulado intencional, mas que volte às suas raízes, que remeta a gente a essas raízes, como nós vimos hoje. Essencialmente, quando você tira Jesus da coisa, você tirou a raiz inteira. Não tem árvore que para em pé. Exatamente. Então, termino nesse curso aqui, até agradecer você mais uma vez, o Davi, pelo tempo aqui. Valeu. E eu termino com as palavras aqui do Stott, falando: somos chamados a um inconformismo radical, não a um conformismo medíocre. Diante do desafio do pluralismo, nós devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência. E diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, um excelente domingo. Deixe seus comentários, fique à disposição para entrar em contato comigo, com o Marcelo. Se puder, participe das nossas classes presenciais. Caso contrário, você é mais que bem-vindo aqui. Nos vemos domingo que vem. Muito bem. Muito obrigado aí. Até a próxima semana. Até lá. Até lá.